Irmãos, como está aí no boletim da nossa liturgia, nós vamos meditar no texto do Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 31 até o capítulo 5, versículo 1. Eu quero convidar a igreja a que se coloque de pé e vamos todos, a uma voz, fazer a leitura desse trecho da Palavra de Deus. Marcos, capítulo 4, de 35 ao capítulo 5, versículo 1. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou-se e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Entre mentes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Que o Senhor acrescente as suas bênçãos sobre as nossas vidas, através do texto lido para a nossa meditação. Ó Senhor, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, ó Senhor, rocha minha, Redentor meu, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, esse texto da Palavra de Deus, eu creio que aqui nós temos muitas lições e muitas aplicações também para os nossos dias e também para o nosso dia a dia, em toda a nossa vida, a vida de cada um de nós. A principal lição que eu vejo aqui é que vemos a pessoa de Jesus Cristo, a sua perfeita humanidade e a sua perfeita divindade também. A pessoa teantrópica de Jesus, o Deus encarnado, esse que o Evangelho de João diz que sem ele nada do que foi feito se fez. Desde a criação, aliás, desde a eternidade, no plano de Deus para criar o mundo, nos criar e também ditar os rumos, estava ali o Senhor Jesus. Ele foi o Verbo de Deus para que a palavra fosse dada e tudo fosse criado. E nesta cena que nós vemos aqui, o Senhor Jesus convidando os discípulos para entrarem no barco, ele entrou. Vemos a humanidade de Jesus, que ali ele deitou-se, tinha um travesseiro, colocou a sua cabeça, estava dormindo, humanamente falando, mas divinamente falando, ele estava provocando uma tempestade. Ele estava trazendo aquela cena para provar
os discípulos e ensinar também os discípulos. E em meio àquela situação, eles não estavam dando conta, os discípulos, porque os ventos vinham e estava sossobrando aquele barco para que ele fosse levado a pique, afundar. E eram homens experimentados, pescadores, sabiam lidar com aquela cena, e eles já haviam feito isso a vida antes de serem chamados para estarem seguindo a Jesus. E eu creio que, como o texto fala aqui, eles foram tentando até o ponto de falar assim: Senhor, o senhor está dormindo, o senhor não quer vir ajudar aqui, não? Ajuda a tirar a água aqui que está entrando no barco, senão ele vai afundar. O senhor não se importa com isso? O senhor já fez algumas outras coisas, será que agora poderia vir em nosso socorro? E ali o Senhor Jesus, o Senhor que tem o domínio sobre tudo, sobre todos, como meditamos no livro do Apocalipse, o rolo que João viu ali, ninguém podia abrir, a história deste mundo, quem é que tem o poder de dirigi-la, de cuidar dela? E é interessante, cada um de nós, quando a gente lê o Salmo de número 139, o Senhor fala assim: olha, o salmista diz lá, eu fui tecido no ventre da minha mãe. Ali a experiência, podemos dizer, do salmista, mas será que? Mas quando Paulo estava pregando lá no Areópago, ele disse assim: olha, vocês estão querendo fazer algumas coisas como, né, se o seu Deus precisasse de alguma coisa, mas porque o Deus que eu quero anunciar a vocês, esse não precisa de nada. É Ele que a todos dá a vida e a respiração. E eu fico impressionado com essa palavra do apóstolo Paulo, quando ele diz: olha, é este Senhor que dá a todos a vida e a respiração. Assim, até como Jonas, quando foi jogado ao mar, estava lá no ventre daquele grande peixe, ali talvez fosse um alimento até que ele sentisse que fosse estragado, o estômago apertando para ver se digeria, e Jonas disputando o ar que aquele peixe tinha ali. Até isso ele deu ali, naqueles momentos difíceis para Jonas, que faz até uma oração ali. Meus irmãos, eu creio que mostra esse texto que Ele, o Senhor Jesus Cristo, está no controle de tudo, de todas as coisas que acontecem, os problemas, as dificuldades, os presentes quando nós estamos errando, pecando, e que muitas vezes a gente pensa que ao estarmos errando, pecando, a gente pode até pensar que Ele está dormindo e não está vendo, mas Ele é Deus. É o Deus onisciente, é o Deus onipresente, é o Deus onipotente. É nesse Deus que nós devemos confiar, que vai estar conosco. Alguns momentos antes de nós iniciarmos aqui os nossos exercícios devocionais, estava comentando com o reverendo Giovan, Isaías 46, ele diz assim: olha, eu estou com vocês desde o ventre materno, desde o nascimento de vocês, eu carrego vocês nos meus braços, as minhas mãos poderosas sustentam as suas vidas. Olha, até a velhice, até as suas cabelos brancos, eu vou fazê-lo. Eu já tenho feito.
Eu creio que essa palavra, né, eu já tenho feito, no sentido, né, Isaías está falando, olha, embora vocês não percebam ou não queiram nem aceitar isso, mas eu estou carregando vocês. Eu carrego o mundo nas minhas mãos. As mãos poderosas, essas mãos que foram cravadas ali na cruz. Eu me lembro de uma ilustração do Stuart Briscoe, quando adolescente, eu já contei isso aos irmãos, que ele, quando adolescente, ele chegou para o avô, que era pastor, falou assim, olha, pastor, pai, avô, eu vou desistir da vida de cristão, só há problemas, há dificuldades, e quanto mais eu tento estar próximo de Deus, mais eu sinto que eu sou um pecador, e eu vou desistir disso, porque não dá. Aí o avô do Stuart Briscoe, ele coloca a mão no bolso, pega uma moeda e diz, olha, imagine a sua mão aqui, a minha mão fosse aquela mão ferida de Cristo Jesus. E ele pegou aquela moeda e colocou ali. Ele diz assim, olha, meu neto, quando nós caímos nas mãos feridas de Cristo. Quando nós erramos, quando nós pecamos, nós estamos caindo nas mãos dele, porque nós caímos nas mãos dele, nas mãos de Cristo Jesus. E ele pegou a outra mão e colocou assim, e disse assim, nós também somos amparados, cuidados pelo Espírito Santo de Deus. Aquele que teve a experiência de ter Cristo Jesus nas suas vidas. E até como foi dito hoje, até na comissão que ele deu a cada um de nós, ide e pregai o Evangelho. E ele conclui dizendo, eis que estou convosco todos os dias da vossa vida. A presença de Cristo Jesus, meus irmãos, em nossas vidas é algo muito importante. É algo que nós devemos meditar constantemente. Principalmente porque tudo está sob o seu controle. Uma das coisas uma outra lição que eu vejo aqui, talvez que eu coloquei aqui como a primeira, quando o Senhor Jesus Cristo convida os discípulos a entrarem no barco e passarem para outra banda, ele faz esse convite. Eu creio que é o convite que ele fez a nós, né? Olha, a ação do Espírito Santo de Deus, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Estarmos aqui neste barco, eu creio que é estarmos agora no reino de Cristo Jesus. Eu creio que a igreja do Senhor Jesus Cristo, né, ele chamou para nós pertencermos à igreja do Senhor Jesus, sermos membros do corpo de Cristo Jesus. E, meus irmãos, nesse convite que ele faz, para nós estarmos com ele nesse reino, porque ele é o cabeça da igreja. Uma coisa que eu vejo aqui é o seguinte, que Jesus Cristo falou, no mundo tereis aflições. Quer dizer, olha, a presença de Cristo em nossas vidas não evita as tempestades. Eu já vi muitas pregações de muitos pregadores que diziam assim, venham a Cristo e ele vai resolver todos os seus problemas, a sua vida vai ser um mar de rosas, você vai ter uma vida só de paz, de alegria, você vai ser um vitorioso. Mas para você ser vitorioso, primeiro você tem que enfrentar as batalhas, porque não há vitória sem batalhas, sem lutas, sem provas. Com Cristo Jesus. É interessante quando o Senhor Jesus
usou Moisés para tirar o povo do Egito. Aí, quando eles estavam lá, por causa da não crença no Senhor, ele diz: agora vocês vão passar aí 40 anos no deserto. E lá em Deuteronômio, no capítulo 8, versículos 2 e 3, diz assim: olha, você vai lembrar, quando Deuteronômio foi escrito já no finalzinho desses 40 anos, que o Senhor te colocou neste deserto para te humilhar, para te provar, para ver se guardarias ou não os meus mandamentos. Então, nós, na Igreja do Senhor Jesus, temos a certeza da presença dEle, mas Ele também nos leva a estarmos enfrentando tempestades. Ele manda, Ele que controla. Estava lembrando essa semana com a Lenice de um filme sobre aquele tsunami que veio aí há alguns anos, foi na época do Natal, né, Lenice? E que 350 mil pessoas foram ceifadas ali. Aquela tsunami veio, mas algumas pessoas, ali é o testemunho de algumas pessoas que foram resgatadas também. Lá em Lucas, capítulo 8, versículo 23, fala que a tempestade de vento, o Senhor Jesus falou para Nicodemos: olha, a ação do Espírito Santo é como o vento, ele vem, você não sabe de onde vem nem para onde vai. O vento todo-poderoso, quem é que pode controlar o vento? Não há nada neste mundo que possa fazer isso. Então, estava ali, colocando em risco de sossobrar aquele navio, a fúria das águas, o vento batendo ali. Mateus 8, 24, diz que o barco estava sendo varrido pelas ondas, coberto pelas ondas. Que situação difícil. Na nossa vida somos sujeitos a isso. Olha lá no livro de Gênesis, gastam Moisés ali para falar do testemunho de José. Era ali o 11º filho, que o Benjamim foi o 12º, e ele tinha uns sonhos. Quando ele contava aqueles sonhos, os outros irmãos, até o pai e a mãe, ficavam assim, com interrogação. E isso provocava naqueles irmãos alguma inveja e até algumas dissensões. O fato é que um dia, quando o pai enviou José para que fosse ver onde é que os irmãos estavam, quando os irmãos viram, e um disse para o outro: olha, lá vem aquele sonhador. E aí pegaram, colocaram ele num fosso, e quando os mercadores vieram, venderam como escravo, e ele foi vendido ao Egito, e os irmãos pegaram aquela túnica que o pai fizera, cortaram, colocaram sangue e disseram que, possivelmente um animal tenha devorado. Poxa vida, aqueles sonhos. E ele foi ali, foi como escravo na casa de Potifar, e depois, por causa da mulher
de Potifar, ele foi parar num cárcere. Ele era um jovem adolescente quando isso aconteceu. E essa cena, lá na casa de Potifar, e depois ali no cárcere, quantos anos? Quantos anos ele sofrendo ali como escravo e como prisioneiro? Nós meditamos sobre o livro de Jó. Jó, ali no capítulo 1, vieram os sabeus, roubaram o gado, feriram os moços, fogo de Deus queimaram as ovelhas, os caldeus roubaram seus camelos, vento derrubou a casa onde os seus filhos estavam, 10 filhos, não sei se netos, e mais pessoas, quantos, podemos dizer assim, quantos caixões, que momentos difíceis. E nós vemos tanto a reação de José como de Jó, como foi. Eu me lembro, meus irmãos, no começo do ministério, tinha a igreja da Pauliceia e uma congregação Vera Cruz. Nós começamos a fazer trabalhos ali naquela congregação de evangelização. Uma jovem senhora aceitou a Jesus Cristo num dos trabalhos e começou a frequentar a congregação. Meus irmãos, alguns meses depois, ela vinha chorando, falando dos problemas, das dificuldades que, por ela ter aceitado a Jesus Cristo e estava frequentando, a congregação ficava no meio do quarteirão e a casa dela ficava na esquina, tinha um bar e do lado desse bar estava a casa, um sobrado. Também os seus pais também estavam na casa, o sobrado ao lado também. E como ela falava de que por aceitar a Jesus, estar frequentando a congregação, como ela sofria, principalmente com o seu marido, que bebia, que fumava. E quando ele saía do trabalho, a primeira coisa que ele ia era lá para o bar. Como ela tinha os seus problemas, as suas dificuldades. Ela vinha chorando e nós falamos, vamos orar, vamos buscar ao Senhor. E às vezes ela, principalmente no domingo, o marido fazia questão, porque a porta da congregação era na calçada. Eu me lembro muitas vezes pregando, escola dominical, ele passava com ela abraçado, porque ela falava, pastor, ele não quer permitir que eu venha na igreja. Eu falei, não venha. Dar um testemunho a ele, como esposa que teme ao Senhor. Às vezes, no culto, à noite, ele fazia questão de fazer isso. E ela falava, como está sendo difícil, como está sendo difícil. Na igreja também, uma outra senhora, tinha até 2 filhos, que até a Lenice, ajudando no trabalho, a convite da mãe dessa senhora, ia fazer trabalhos, estudos bíblicos. Então, ela disse que quanto mais fazia trabalho, mais também o seu marido fazia oposição em casa. E, coitada, também falava que queria até desistir de ir à igreja. Mas a mãe, ali junto, morando ao lado, fazia questão de estar orando, convocando a igreja para isso. Quantos problemas, quantas tempestades nós enfrentamos nos nossos lares. Marido com a esposa com o marido, os pais com os filhos com os pais.
Quantos problemas, quantas tempestades, quantos filhos crentes que estão no trabalho, né? Tanto os pais também sofrem os problemas, as perseguições. Quantos problemas com os nossos filhos, às vezes no namoro, no casamento, trabalho, nos negócios. Principalmente quando as pessoas sabem que nós temos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Sim, o Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas nós vemos aqui uma outra lição para nós, meus irmãos, é que a presença de Cristo em nossas vidas, uma das coisas, né, que nós já comentamos aqui, é que nós estamos seguros nas mãos do Senhor. Ele evita o naufrágio da nossa fé. Nós naufragarmos na fé. Quando nós temos a consciência da presença de Cristo em nossas vidas, Ele evita o naufrágio. Aí vem aquela doutrina que eu gosto bastante, a doutrina da perseverança dos santos. Já foi lido aqui, o nosso irmão Giovan, na celebração da ceia, quando nós tivemos o primeiro culto, João, capítulo 6, o Evangelho de João, no capítulo 6, versículos de número 37 em diante. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Nenhum desses eu perca. É interessante, aqui está falando, e eu ressuscitarei no último dia. Mesmo que passando por tempestade, aconteça, como nós vemos aqui, principalmente lá em Hebreus capítulo 11, o testemunho daqueles heróis chamados, nós chamamos de heróis da fé, né? O Isaías, colocado no tronco, foi cerrado ao meio, quantos passaram ao fio de espada, mas não naufragaram na fé. O Senhor os sustentou. O primeiro mártir da igreja, Estevão, jovem, né? Começando o seu ministério de diaconato, ele foi apedrejado por professar a sua fé. Mas, quando os discípulos chamam a Jesus, né, que repreende ali o mar, a tempestade, ele diz, tímidos, por que vocês são tímidos? Porque ainda não tendes fé? Ainda não tendes fé? Então, meus irmãos, o Senhor colocou aquele povo 40 anos para ver o que estava no coração. Então, o Senhor sabia, mas quem não sabia eram eles. O Senhor colocou aquela tempestade para que fosse dada essa lição a eles. Poxa vida, olha, vocês estão comigo, eu tenho chamado, olha quantas coisas têm acontecido, não tem faltado nada, quantos milagres vocês viram, vocês ainda não têm fé. E o Senhor Jesus faz aquele milagre, Então, Ele permite vir essas coisas, esses problemas na nossa vida, para mostrar que Ele está controlando, está abençoando e está cuidando de nós também, para que nós não naufraguemos na fé. Voltando a José, as circunstâncias ali, quando ele estava ali como escravo, ele já tinha tido bom sucesso, o Potifar colocou tudo nas mãos dele, ele cresceu ali. Aí a mulher também cresceu os olhos sobre ele e preparou a cena, tudo estava lá preparadinho para que ele pudesse ali pecar, adulterar. Mas ele
fugiu. E ele falou assim: eu não vou pecar contra Deus. Ele tinha consciência de que ele estava naquela situação, mas o Senhor estava presente ali na sua vida. Olha, ele foi para o cárcere e não se desesperou. Ali, a vida dele, o testemunho dele foi que até o carcereiro dava chaves daquelas celas nas mãos dele. E ele interpretava sonhos ainda ali. E mesmo assim, o Senhor o sustentou ali, naqueles anos todos. Nós vemos que Jó, quando ele soube daquele relatório, tudo que tinha acontecido, ele disse, rasgou suas vestes e diz: olha, nu eu vim este mundo e nu eu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aquela tempestade que veio tão grande sobre a vida dele, não foi suficiente para que ele naufragasse na fé. E ainda a provação continuou, principalmente com aqueles amigos, como nós meditamos recentemente aqui na Palavra de Deus. Aquela irmã da congregação lá do Vera Cruz continuava indo nas reuniões de oração, porque o seu marido não tinha chegado em casa ainda. E então, ela ouvindo aquelas meditações, inclusive, e às vezes ela perguntava: pastor, o que eu devo fazer? Eu falei: continue orando e vivendo. E eu me lembro que ela começou a dar um testemunho que ela chorava muito, clamava muito ao Senhor. E então, ela disse que procurava em casa fazer tudo, deixar a casa durante o dia uma maravilha. E quando estava aproximando da hora dele chegar, o marido chegar, ela preparava a refeição, preparava a sua roupa, as toalhas, o seu banho, e junto com a roupa em cima da cama, ela disse que deixava a Bíblia aberta com os textos que às vezes ela meditava durante a semana e ia colocando ali. Então, quando ele ia pegar, via a Bíblia aberta e ia lendo. E, meus irmãos, o Senhor foi trabalhando ali. Foram anos, não foi da noite para o dia. Muitas vezes nós queremos, Senhor, é agora, né? Eu oro e quer em seguida. A outra irmã lá da igreja, ela foi perseverando, fazendo estudos bíblicos, orando, buscando ao Senhor. E o marido, quando estava em casa, quando havia os estudos, ele ia lá para o quarto. E eu creio que, até em cultos também, eu creio que ele ficava ouvindo, que o Senhor também foi mudando a vida dele. Parou também de perseguir a esposa, maltratá-la. Meus irmãos, concluindo aqui o último ponto, foi lido até o capítulo 5, versículo 1. Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. O convite que ele faz para os discípulos para entrarem no barco, ele diz: vamos passar para o outro lado. O convite que Cristo fez para nós, tirando-nos do império das trevas e colocando-nos para o reino do Filho do seu amor, já passando para o outro lado. E quando nós pertencemos ao reino de Cristo, à conversão, à nova vida, nós temos a garantia, a certeza, e Ele vai alimentando a nossa esperança, que nós vamos chegar lá. Naquele dia glorioso, quando Ele voltar, quando
Deus Pai dera a ordem, os anjos tocarão as trombetas, as miríades celestiais com Cristo Jesus, Ele vai nos levar. Ele vai nos levar para esse lugar onde em segurança estaremos com os salvos. Lá no Evangelho de João capítulo 10, João registra aqui as palavras de Jesus. Ele diz que eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. E no capítulo de número 10 aqui, nos versículos 27 em diante, diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Uma vez salvo, Ele vai cuidar quando vier as tempestades, vier os problemas, as dificuldades. Ele vai nos amparar para que a nossa fé não naufrague, mas ela seja cada vez mais aquilatada, mais firmada, e mais nós ficamos confiantes no Senhor. E a esperança vai cada vez mais aumentando. Eu quero voltar lá a José. Olha o que aconteceu no final, lá principalmente no capítulo 50. Depois daqueles anos de provas e preparação, ele foi usado pelo Senhor para decifrar aquele sonho. Daqueles 14 anos, 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. E ele estava no comando. E naqueles anos todos, ele administrando o Egito, então teve seus silos, estocou para aqueles outros 7 anos de escassez das vacas magras, secas, que ia consumir aqueles 7 anos. No segundo ano, ele trouxe a família, aquela cena que nós vemos registrado ali. E ele continuou ali, trouxe a família para aquela terra, a terra de Gósen. E ali é a terra mais fértil que tinha. Meus irmãos, o que o Senhor tem para nós? Às vezes, no presente momento, nas tribulações, nós parecemos que até o Senhor está dormindo. Mas Ele é o grande pastor. Ele é o grande pastor das nossas almas, está conosco. Jó, lá no final, tudo em dobro. Depois de que a situação começou a acertar, ele disse que teve 10 filhos. 3 mulheres, 7 homens. E às vezes a gente pergunta, então se fosse em dobro, ele deveria ter 20. Não, é que aqueles primeiros, a gente olha lá no começo, Jó orava e sacrificava pelos seus filhos quando eles se reuniam nas suas festas, e falava, porventura tem um pecado. E ele fazia isso, como ele teve que fazer depois lá pelos seus amigos, para que Deus ouvisse a oração de Jó. Então, eu creio que ele teve 10 filhos no céu e 10 na terra, o dobro. O dobro. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa foi quando João morreu, também estava seguro da ressurreição. Quando o Senhor voltar, nós, se tivermos morrido, também vamos ressuscitar junto com Ele e com toda aquela família. A nossa irmã lá da Vera Cruz, o esposo se converteu também.
Me lembro que naqueles 7 anos que nós estávamos ali, ele chegou a ser eleito diácono, ele trabalhava na Ford, foi galgando postos, ele foi estudar no Instituto Bíblico do Brasil, porque ele queria aprender mais e mais e também a servir ao Senhor. E me lembro quando estava terminando, ele estava ganhando muito bem, e ele fazia ofertas volumosas para a sustentação de missionários. Aquela irmã que se converteu, coitada. Quanto ela sofreu. Mas o Senhor deu vitória. Ela não podia gerar filhos. Nesse período, ela teve uma menina linda. Que maravilha. Então, o Senhor aqui também nos dá vitórias para desfrutarmos, para testemunharmos, para proclamarmos às pessoas: olha, aceite Jesus, entra aqui no barco, Ele está convidando, entra aqui no barco. E você vai ver, vai sentir também aquilo que Ele tem feito na história por todos os servos dEle, por todos aqueles que creram em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Deus faz isso. Mas aqueles que não aceitam o convite de Cristo Jesus, como nós temos aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 7, eu quero concluir com esse texto, versículos 14 em diante. Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são esses os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aqueles que se assentam no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. Esse convite ele faz, mas no capítulo 21, versículo de número 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O capítulo 22, versículo 14, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi e a brilhante estrela da manhã. Este é o convite e também a advertência: fica de fora aqueles que rejeitam, aqueles que não querem. Lá no Apocalipse 21:8 também fala isso. Aí está o convite do Senhor. Olha, vamos passar para o outro lado. Entra aqui no barco. No mundo, vocês vão ter aflições, problemas, dificuldades, mas eu estou com vocês. Clamem a mim, busquem a mim, se voltem para o Senhor. Senhor, eu preciso do Senhor. Eu quero sentir o Senhor me carregando nos seus braços. Ele diz, e o fará. E como Ele tem respondido nesses momentos difíceis, o nosso clamor. Alguns Deus tem levado,
queridos nossos, próximos, pastores, crentes, assim como nós vemos o testemunho lá em Hebreus 11, pessoas que estavam andando com o Senhor, passando nos problemas, nessas dificuldades, nesses problemas, foram levados, mas na certeza de que haverá uma feliz ressurreição, e vai para o lado eterno, onde não haverá mais esses problemas, como nós vimos aqui. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar e invocar a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Eu quero convidar a igreja que se coloque de pé.